A história de Sodoma e Gomorra começa com uma profunda conexão entre Abraão e Deus, estabelecida por uma aliança sagrada. Abraão, um homem de fé inabalável, já havia demonstrado sua devoção ao obedecer ao chamado divino para deixar sua terra natal e seguir rumo a um destino desconhecido. Sua confiança em Deus era tamanha que ele acreditava em suas promessas, mesmo quando pareciam impossíveis de cumprir. Em Gênesis 18, a narrativa nos apresenta um momento de intimidade entre o divino e o humano. Deus, em forma de três homens, visita Abraão perto dos grandes carvalhos de Manre. Abraão, ao avistá-los, imediatamente reconhece que esses visitantes são especiais. Com hospitalidade e reverência, ele corre ao encontro deles, oferecendo água para lavar seus pés e um banquete para restaurar suas forças. Esses três homens, muitas vezes interpretados como uma manifestação de Deus ou como dois anjos acompanhando o Senhor, representam a santidade entrando no cotidiano da vida humana. Sem hesitar, Abraão mobiliza sua casa para servir os visitantes, demonstrando um nível de hospitalidade que era incomum na época. A preparação do banquete simboliza não apenas sua generosidade, mas também sua prontidão em servir ao propósito divino. A cena ganha profundidade quando, durante a refeição, os visitantes anunciam algo extraordinário. Sara, esposa de Abraão, terá um filho no ano seguinte. Este anúncio, feito diretamente a Abraão, é mais uma confirmação da promessa divina de que sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu. No entanto, enquanto Abraão recebe a notícia com alegria, Sara, que ouve escondida, reage com ceticismo. Em sua idade avançada, a ideia de conceber um filho parecia absurda. Sua risada, descrita em Gênesis 18:12, revela não apenas a dúvida humana diante do impossível, mas também a fragilidade da fé em momentos de incredulidade. Deus, percebendo a risada de Sara, pergunta a Abraão: por que Sara riu? Acaso existe algo impossível para o Senhor? Gênesis 18, 13 e 14. Essa pergunta é uma afirmação poderosa da soberania divina. Mesmo diante da impossibilidade, Deus reafirma sua promessa, mostrando que ele não é limitado pelas circunstâncias humanas. A intercessão de Abraão. Um clamor por justiça. Depois do anúncio do nascimento de Isaque, os três visitantes se levantam para partir em direção a Sodoma. Abraão, em um gesto de respeito e reverência, decide acompanhá-los por um trecho do caminho. É nesse momento que Deus faz uma reflexão intrigante, registrada em Gênesis 18, 17 e 18. Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, pois ele se tornará uma grande nação, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Deus decide revelar a Abraão o motivo de sua visita. Ele anuncia que o clamor contra Sodoma e Gomorra chegou até o céu, e que o pecado dessas cidades é tão grave que exige uma intervenção direta. Essa declaração traz à tona a imagem de uma divindade justa, que não age de maneira impulsiva, mas que avalia cuidadosamente cada situação antes de agir. No entanto, Abraão, em um ato de extrema ousadia e compaixão, começa a interceder pelas cidades. Ele se aproxima de Deus com respeito, mas também com uma firme determinação. Abraão pergunta: destruirás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que ali estão? Gênesis 18, 23, 24. Esse diálogo entre Abraão e Deus é uma das passagens mais poderosas das Escrituras. Abraão não está apenas pedindo pela sobrevivência de seu sobrinho Ló, que vive em Sodoma. Ele está apelando ao senso de justiça divina. Ele questiona se o juiz de toda a terra agiria de forma a tratar os justos e os ímpios da mesma maneira. Surpreendentemente, Deus não apenas ouve a intercessão de Abraão, mas também responde positivamente. Ele declara que, se encontrar 50 justos em Sodoma, poupará toda a cidade por causa deles. Encorajado por essa resposta, Abraão continua a interceder, reduzindo o número de justos para 45, depois 40, 30, 20 e, finalmente, 10. A paciência de Deus é evidente nesse diálogo, mostrando que ele está disposto a considerar até mesmo um pequeno remanescente de justiça para poupar uma cidade inteira.
Esse momento não apenas destaca a coragem e a compaixão de Abraão, mas também revela aspectos fundamentais do caráter de Deus. Ele é justo, mas também misericordioso, pronto para ouvir as súplicas de seu povo e disposto a reconsiderar seus planos em resposta à intercessão sincera. Entretanto, enquanto Deus concorda em poupar Sodoma se encontrar 10 justos, o silêncio que se segue sugere algo sombrio. Mesmo esse pequeno número de pessoas justas não será encontrado. O destino das cidades está selado, mas a intercessão de Abraão permanece como um testemunho da importância de lutar pela justiça e de confiar na misericórdia divina. A chegada dos anjos em Sodoma, a decadência revelada. Enquanto Abraão intercedia por Sodoma, os 2 anjos enviados por Deus chegam à cidade ao entardecer. Ló, sobrinho de Abraão, está sentado à entrada da cidade, um lugar geralmente reservado para os líderes e anciãos. Ao vê-los, Ló imediatamente se levanta, se prostra com o rosto em terra e os convida para passar a noite em sua casa. Os anjos inicialmente recusam e afirmam que passarão a noite na praça da cidade. Contudo, Ló insiste fervorosamente, provavelmente conhecendo o nível de depravação que dominava Sodoma. Ele finalmente os convence a aceitarem sua hospitalidade e os leva para sua casa, onde prepara uma refeição para eles. A hostilidade da multidão, um reflexo da depravação. Enquanto eles estão em casa, a tranquilidade da noite é rompida. Uma multidão de homens, jovens e velhos, de todos os cantos de Sodoma, cerca a casa de Ló. Eles exigem que Ló entregue os visitantes. Onde estão os homens que vieram à tua casa esta noite? Traze-os para fora, para que abusemos deles. Gênesis 19, 5. O comportamento da multidão é uma manifestação clara do nível de depravação que Sodoma havia alcançado. Não apenas violam as leis de hospitalidade, sagradas naquela cultura, mas também mostram total desrespeito pela dignidade humana. Ló tenta apaziguar a situação de maneira chocante, oferecendo suas próprias filhas à multidão em troca da segurança dos visitantes. Tenho 2 filhas que ainda são virgens. Eu as trarei para fora, e vocês poderão fazer com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a esses homens, pois estão sob a proteção do meu teto. Gênesis 19, 8. Apesar de sua intenção de proteger os visitantes, essa oferta de Ló revela uma fraqueza moral e a influência corruptora da sociedade de Sodoma. A multidão, no entanto, não se impressiona com sua oferta. Eles zombam de Ló e tentam invadir sua casa, gritando: "Esse homem é um estrangeiro e agora quer ser juiz sobre nós. Vamos tratar você pior do que eles." A intervenção divina. Um último ato de misericórdia. No momento em que a multidão se prepara para invadir a casa, os anjos intervêm. Eles puxam Ló para dentro e, com um ato sobrenatural, cegam todos os homens do lado de fora, desde os mais jovens até os mais velhos. Incapazes de encontrar a entrada, a multidão finalmente se dispersa. Os anjos então dizem a Ló: "Você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro que pertença a você? Tire-os daqui, porque vamos destruir este lugar. O clamor contra este povo chegou ao Senhor, e ele nos enviou para destruí-lo." Gênesis 19, 12 e 13. Apesar de seus esforços para avisar seus genros, que estavam prometidos às suas filhas, eles não levam Ló a sério e o consideram como alguém que está brincando. Pela manhã, os anjos exortam Ló a partir imediatamente com sua esposa e filhas, pois a destruição é iminente. Ainda assim, Ló hesita. Os anjos, em um ato de misericórdia, literalmente seguram Ló, sua esposa e suas 2 filhas pelas mãos e os conduzem para fora da cidade, ordenando-lhes: "Fujam por suas vidas. Não olhem para trás e não parem em lugar nenhum da planície. Fujam para as montanhas, ou vocês serão destruídos." O juízo final. A queda de Sodoma e Gomorra. Conforme Ló e sua família escapam, o juízo divino é executado. Gênesis 19, 24, 25 descreve: "Então o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, da parte do Senhor desde os céus. Assim ele destruiu aquelas cidades, toda a planície, todos os habitantes das cidades e também a vegetação." O cenário é de completa desolação.
uma demonstração inquestionável do poder e da justiça de Deus. É uma advertência para todas as gerações sobre as consequências do pecado e da rebeldia contra Deus. Entretanto, no momento de fuga, a esposa de Ló desobedece à ordem divina de não olhar para trás. Ela vira-se para contemplar as cidades em chamas e é instantaneamente transformada em uma estátua de sal. Sua desobediência se torna um símbolo eterno das consequências de se apegar ao passado e de desobedecer às instruções divinas. As consequências da destruição, o destino de Ló e suas filhas. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló, temendo permanecer na cidade de Zoar, refugia-se em uma caverna nas montanhas junto com suas duas filhas. Aqui, a narrativa assume um tom sombrio. Preocupadas com a falta de descendentes e acreditando que não haverá outros homens para perpetuar a linhagem de sua família, as filhas de Ló tomam uma decisão drástica. Elas embebedam o pai em 2 noites consecutivas e, aproveitando seu estado de inconsciência, cometem incesto com ele. Ambas ficam grávidas, dando à luz filhos que se tornariam os ancestrais de 2 nações: os Moabitas, descendentes de Moabe, e os Amonitas, descendentes de Benami. Essa parte final da história de Ló revela as marcas deixadas pela corrupção de Sodoma em sua família, mostrando como a influência de um ambiente pecaminoso pode deixar consequências devastadoras, mesmo após a fuga. Lições espirituais de Sodoma e Gomorra. A narrativa de Sodoma e Gomorra transcende sua época e permanece como uma poderosa lição espiritual. Ela aborda temas como a justiça divina, a intercessão pelos justos e os perigos de uma sociedade entregue à depravação moral. Justiça e misericórdia. Deus é justo ao punir o pecado, mas demonstra misericórdia ao salvar Ló e sua família. Obediência e consequências. A esposa de Ló simboliza aqueles que não conseguem abandonar o passado, sofrendo as consequências de sua desobediência. Intercessão. Abraão nos ensina o poder da intercessão, mostrando que Deus está disposto a ouvir os justos. A influência do pecado. O comportamento das filhas de Ló ilustra como viver em um ambiente pecaminoso pode corromper até mesmo aqueles que buscam escapar dele. A história de Sodoma e Gomorra permanece como um lembrete solene dos perigos do pecado e da rebeldia, mas também da fidelidade e da misericórdia de Deus para com aqueles que confiam nele. Que essa narrativa inspire reflexão e comprometimento em seguir os caminhos de Deus.